nós precisamos estar atento e vislumbrando os sinais, simplesmente percebendo a atmosfera espiritual, os fatos, as circunstâncias, o mover do Espírito que tem se derramado sobre a terra nesses dias. Terremoto na Turquia, sinais de um avivamento acontecendo lá nos Estados Unidos e se espalhando, e já começou não só naquela universidade, mas indo para outras universidades dentro dos Estados Unidos, sabe, coisas acontecendo, objetos nos ares sendo simplesmente abatidos e muitas coisas sem explicação, sinais e circunstâncias se manifestando, aonde simplesmente a gente vê que muitos têm simplesmente apagado do seu amor, mas aqueles que estão no Senhor, muitos estão simplesmente se acendendo e se enchendo da presença de Deus. Por que eu estou falando isso? E quero falar isso para você nessa manhã. Eu quero mostrar para vocês alguns eventos bíblicos na palavra de Deus, para que eu e você possamos identificar um sentido profético nisso. Um sentido profético na palavra. E que muitas vezes passa desapercebido. Passa muitas vezes porque nós estamos tão acostumados a viver uma rotina das nossas vidas. Nós estamos acostumados a viver o corriqueiro, nos preocupados com circunstâncias e com situações que muitas vezes pode até nos distrair. Mas eu quero dizer, certamente o Senhor Jesus virá. O Senhor Jesus não tardará. E como Ele diz, Ele é longânimo, Ele não retarda a sua volta. Não retarda. E é interessante nesse versículo que nós lemos aqui, que a palavra de Deus diz que um dia é como 1000 anos para o Senhor. E 1000 anos é como um dia para Deus. Você sabe qual, segundo o nosso calendário, que é o calendário mariano, nós estamos? Qual o ano que nós estamos? 2000 e? Alguém sabe? Fala, pessoal, nós estamos em 2023. Vocês sabem quando começou a contar esse 2023, desse ano que nós estamos? O dia que Jesus Cristo nasceu, deu o ano 0. Ele dividiu a história, querido. Ele dividiu os tempos, ele dividiu, sabe? Ele não só fez isso na história do mundo inteiro, mas ele simplesmente fez isso na minha vida e na sua vida. Você é um antes de Cristo, sabe? Lá em Cristo seu marcador foi zerado. E Deus começa a construir uma nova história. Deus começa a construir um novo tempo. Deus começa a construir uma nova vida sobre você. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E ali começou a contar esse tempo. E nós lemos aqui que nós estamos no ano de 2023. Ou seja, um dia para Deus é como 1000 anos. Então, do ano 0 até o ano 1000, passou quanto? Um dia. Amém? No ano de 1001, começou o quê? O segundo dia. Então, do ano de 1001 até o ano de 2000, completou-se o quê? O segundo dia. Ok? E a partir de 2001, e agora nós entramos nesse aspecto do quê? Do terceiro dia. Do terceiro dia. Então guarda isso, fala a pessoa do seu lado. Nós estamos no terceiro dia. E isso é importante, eu e você percebemos segundo o aspecto profético da palavra de Deus. O que isso aponta? O que isso fala a respeito da minha vida e da sua vida? Nós somos privilegiados, porque nós vivemos num tempo onde as profecias da palavra de Deus têm se cumprido. Sabe, a volta de Jesus, ela está cada vez mais eminente, e a qualquer momento isso pode acontecer. Sabe, eu fico perplexo. Eu estava lendo a reportagem, o jornal, a respeito daquele terremoto. Milhares de pessoas morreram. Passou de 20.000 pessoas já, fora ainda as que não foram achadas. E no meio daqueles escombros, no meio daquela calamidade, onde a palavra de Deus diz que haveriam tragédias, haveriam circunstâncias dessa forma, o menino de 5 anos, depois de
114 horas enterrado, foi tirado com vida de dentro dos escombros. Sabe o que mais impressiona? É que o menino saiu de lá de dentro e disse o seguinte: tinha um homem que ia lá e dava água e dava comida para mim. Tinha um homem de branco que chegava lá e me alimentava e me dava de comer e me dava de beber. Me dava de comer e me dava de beber. Estava lá. Sabe, Jesus tem se manifestado, querido. Jesus tem se apresentado. Jesus mesmo tem pregado a respeito daquilo que Ele é, porque Ele é a palavra, Ele é a verdade. E agora eu quero falar algo para você em cima disso, porque o que nós estamos dando como rumo da nossa vida? O que nós estamos dando como alvo das nossas vidas? Eu e você precisamos entender algo. A palavra de Deus diz que Deus nos arrancou, nos tirou do império das trevas e Ele nos levou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou do império e Ele nos colocou num outro lugar, numa outra posição. Então deixa eu falar algo para você. Deus não quer melhorar a sua vida nesse mundo. Deus não quer melhorar aquilo que você é nesse mundo. Deus não quer trazer coisas para você nesse mundo, mas Ele quer te trazer um novo padrão. Ele quer estabelecer algo sobre a sua vida que está aqui, não está ali. No mundo tereis aflições, tereis lutas, tereis dificuldades, mas sabe o que acontece? Jesus falou: eu venci o mundo. Por quê? Porque Ele não vive nesse padrão. Entenda o que eu vou te falar. Jesus não quer entrar no seu barco, Ele te convidou para entrar no barco dEle. Ele não quer melhorar só a sua vida. Sabe o que Ele quer? O principal objetivo de Deus comigo e com você é nos transformar à imagem e semelhança de Jesus, à imagem e semelhança de Cristo. Ele quer que eu e você, Ele não está falando que quer que a gente pareça fisicamente com Ele. Ele quer que eu e você pareçamos com Ele nos nossos gestos, nas nossas atitudes, no nosso posicionamento, na nossa santidade, no nosso caráter, na forma que somos e na forma que Ele estabeleceu. Para quê? Para que aqui, querido, eu vivendo dessa forma, é o padrão que vai me levar a simplesmente a viver por toda a eternidade. Deus, Ele falou assim: eu vou para o Pai. E eu vou estar construindo um lugar, eu vou estar fazendo morada. Então deixa eu falar algo para você. A sua casa aqui, o que você está construindo aqui, tudo que você está fazendo aqui, vai ficar aqui. E você, ninguém que morre, simplesmente leva nada daqui. Mas Deus quer que eu e você simplesmente vivamos com o foco, com o propósito, simplesmente por toda a eternidade. Por toda a eternidade. E isso Ele quer estabelecer sobre as nossas vidas. E o propósito de Deus comigo e com você é que nós sejamos como Cristo. Nós sejamos como Jesus. Que nós expressemos Jesus. E por que tá? Mas por que eu passo tanta luta, tanta dificuldade? É porque Ele quer forjar sua fé. Ele quer que você combata o bom combate da fé. Ele quer que você persevere. Ele quer que você seja um vencedor. Ele quer que você chegue no final. E lá no final você fale como Paulo: eu corri a carreira, eu combati o bom combate, eu permaneci, ou eu estou fiel, eu estou posicionado. Sabe, então tudo que Deus faz para mim e para você que já nascemos de novo. Por isso que Ele fala: eu quero que todos cheguem ao arrependimento. O que é o arrependimento? Arrependimento é mudança de direção. Se você está olhando para qualquer outro lado que não seja Cristo, Deus está falando para mim e para você: se arrependa, olhe para Cristo, olhe para Ele. Ele é o autor e consumador da minha fé. Ele criou a fé, Ele que libera a fé, Ele que manifesta a fé. E é assim que eu e você temos que viver. Não segundo o que eu estou vendo, ou segundo as circunstâncias que estão à minha volta, mas segundo aquilo que eu creio, segundo aquilo que Ele tem como promessa sobre a minha vida. E é interessante, lá em João capítulo 2, versículo 1, Jesus começa o seu ministério num casamento. E Ele vai terminar também num casamento. Quantos querem casar com o Senhor Jesus?
Você é noiva do Senhor Jesus? Alguns falam, por que Jesus não casou? Porque Ele vai casar ainda, irmãos. Ele está preparando a noiva dele. Ele vem te buscar, Ele vem me buscar. Ele vem me buscar, Ele vem te buscar. E Ele quer que você esteja adornada, perfeita, arrumada. Ele está aguardando que eu e você vivamos simplesmente com foco, nos preparando para aquele dia. Nos preparando para aquele dia. Sabe, então existem 3 formas de nós vermos a palavra de Deus. Existe a palavra de Deus, onde nós vamos lá e vamos lê-la e estudá-la num aspecto histórico. Você pode pegar a palavra de Deus e simplesmente olhar para ela e também olhar para ela num sentido, de um aspecto de princípios e uma forma de viver. Mas também existe uma forma de você interpretar a palavra, que é profeticamente. E hoje eu quero ler alguns versículos para você e algumas passagens que apontam para um aspecto profético da palavra. E eu quero pegar esse aspecto dos 2 dias, para que você entenda o tempo que nós estamos vivendo em relação àquilo que Cristo tem para nós. E a resposta. Então lá em João capítulo 2, versículo 1 diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Aleluia. Nós estamos falando aqui da festa de Caná. Nós estamos falando do primeiro milagre do Senhor Jesus. Então simplesmente nós olhando para essa passagem, nós precisamos entender que nós estamos vivendo o 3º milênio, querido. Nós estamos vivendo esse 3º dia, desde a ascensão do Senhor Jesus. Ah, pastor, mas a gente conta do dia que Ele nasceu ou do dia que Ele foi crucificado? Você que escolhe. Você que imagina, uma coisa é certa, nós estamos à beira do 3º dia. Ele viveu 30 anos, se vai começar a contar a partir de 2033, aí você que sabe, né? Eu estou só falando isso para você, a forma como você pode realmente olhar a circunstância, sabe? Mas alguns sinais são muito claros. Lá em Mateus capítulo 24, a palavra de Deus diz que eu e você temos que estar atento à figueira. Ah, pastor, eu preciso ficar olhando um pé de figueira lá, que tem lá na minha rua? Não, não é isso. Eu estou falando a respeito da figueira, e toda vez que fala da figueira, na palavra de Deus, está falando a respeito de Israel. Toda a palavra de Deus, toda vez que fala da figueira, está falando a respeito de Israel. A figueira representa Israel. E lá em Mateus 24, 32, a palavra de Deus diz assim: o Senhor disse que, Mateus 24, 32, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Oséias 6, capítulo 6, versículo 2 e 3, ele diz assim: depois de 2 dias, depois de quantos dias? Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Com a alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Aleluia! Sabe, o que é o 3º dia nesse versículo? Como nós falamos, um dia é como 1000 anos. Então, de acordo com esse princípio, querido, os 2 dias aqui podem significar os 2 primeiros períodos de 1000 anos. Contando a partir dos 70 anos depois de Cristo, aonde realmente temos a destruição de Jerusalém. Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Jerusalém foi exterminada, ela foi extinguida da face da terra, extinguida. Israel sumiu da face da terra, querido. Você imagine todo um país inteiro, uma nação inteira sumir e o povo ser espalhado e jogado para todos os lugares. No ano 70 depois de Cristo aconteceu isso. O general romano Tito
destruiu Jerusalém e destruiu o templo. E naquele momento milhares de judeus morreram de forma cruel, e muitos foram dispersos para muitas nações. E desde aquele tempo, querido, presta atenção, Israel ficou sem rei, Israel ficou sem príncipe, Israel simplesmente ficou sem sacrifício, Israel ficou sem templo, cumprindo essa profecia de Oséias capítulo 3, versículo 4. Eu não tenho tempo de ler todos os versículos, mas em Oséias capítulo 3, versículo 4, é a profecia de que isso iria acontecer com Israel e com Jerusalém. Então, por 2000 anos, presta atenção, por 2000 anos, você sabe o que? 2000 anos, Israel deixou de existir como nação. Mas em 1948, eles foram novamente estabelecidas em sua terra, querido. Você consegue perceber isso? Está na palavra. Em 1948, alguns já eram vivos, mas às vezes você não tem nem percepção. Mas no século que em você nasceu, porque eu sou de 1970, deixa para lá. E foi estabelecida Israel, depois de 2000 anos, apagado do mapa, apagado de tudo, simplesmente volta a se nascer uma nação, volta-se novamente a ver um pé de figueira, volta-se novamente simplesmente a ser estabelecida como um verão, e a palavra diz, olha para a figueira, veja que está próximo o verão. Em 1948 ela voltou a ser uma nação, estabelecida novamente na terra. E aí o que nós vemos? Simplesmente a figueira com as suas folhas brotando. As suas folhas brotando. Em Lucas 21, o Senhor também nos dá outro sinal a respeito de Israel. Ele disse que haveria um tempo determinado para que Jerusalém fosse pisada pelos gentios. Lá em Lucas 21, a partir do versículo 20, a palavra diz assim: quando porém vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E que estiverem nos campos, não entrem nela, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Existe um tempo dos gentios pisarem em Jerusalém, querido. Existe um tempo. Existe um tempo onde Israel, Jerusalém sumiu, e um outro povo pisou naquele lugar, naquela região durante muito tempo. Mas sabe o que está acontecendo? Israel voltou, Jerusalém voltou, sabe ao quê? E alguns países ainda têm dificuldade de reconhecer que Jerusalém é a capital de Israel. São poucas as nações que reconhecem isso. Você percebe e entende o plano do inferno e as circunstâncias? Eles falam que a capital é Tel Aviv, não é Jerusalém. Por quê? Porque justamente o que eles sabem, porque a profecia está se cumprindo. Israel, Jerusalém vai voltar a ser pisada pelo povo dele, pelo povo do Senhor. Israel é um relógio, querido. Deixa eu falar uma coisa para você, nós precisamos olhar para aquela nação como um relógio. Ela é desse tamanho. Você acha que Portugal às vezes é pequeno, que você atravessa do sul ao norte assim em um dia, piscando olho? Israel é menor ainda. É menor ainda. E a potência daquele país? Quantos brasileiros já ganharam o prêmio Nobel? Eu não sei, tem algum português que já ganhou o prêmio Nobel? Eu não me lembro também não. Hã? Saramago ganhou. Tem um aqui em Portugal. Glória a Deus. Vai olhar a lista dos que ganharam de israelenses. Vai ver. Sabe, querido,
Desde 1967, houve uma guerra lá que chama-se a Guerra dos 6 Dias. Jerusalém foi reconquistada pelos judeus. Reconquistada. E foi feita como capital de Israel. Então, eu e você podemos dizer que essa profecia aqui de Oséias está se cumprindo. O tempo dos gentios está se cumprindo. A profecia ainda não se cumpriu completamente, porque o templo ainda não foi restaurado e reconstruído. Mas tem muitas profecias que já estão dizendo que todos os utensílios do templo, todas as coisas do templo já estão preparadas, estão prontas simplesmente para ser restabelecido junto ao templo deles, e o templo será reconstruído. Está próximo o tempo que Israel reconstruirá o templo, querido. E aí o tempo dos gentios vai ser terminado e acabado de uma vez. Mas eu quero dizer algo para você. Eu não sei naquilo que você crê, mas uma coisa nós temos como certo: Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Eu não sei se você crê no arrebatamento. Sabe que você vai ser arrebatado nos ares. Eu creio nisso. Eu creio que Jesus não vai simplesmente deixar a sua noiva passar aqui pela grande tribulação. Ele cuida dela e vai levar ela para os ares. Eu creio nisso, eu creio no arrebatamento. Sabe, querido, eu creio que esse dia vai acontecer. Vai acontecer a qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Sabe, eu vejo esses sinais onde eles estão dizendo que OVNIs têm aparecido. Sabe por quê? Porque vai chegar uma época que vão dizer que simplesmente as pessoas sumiram porque foram simplesmente levadas por seres extraterrestres. As pessoas vão sumir e vão simplesmente desaparecer da face da terra e vão dizer: elas foram abduzidas. Nossa, pastor, você está viajando? Não, não estou viajando não. Vai sumir, a pessoa vai sumir, vai desaparecer. Esses dias minha mãe estava lá em casa, passando um tempo conosco lá, e a gente assistiu 3 filmes juntos lá. Deixados para Trás. Você já assistiu esse filme? Tem no YouTube. É velhinho, é de 2000 primeiro. 2000, 2003 e 2005. Assiste a sequência de 3 filmes, depois me conta. Deixados para Trás. A igreja vai ser arrebatada. E sabe o que vão dizer para quem ficar? Ó, é o seguinte, você precisa se preparar, porque eles vão voltar. E você precisa simplesmente guerrear contra esse povo que levou os seus entes queridos. Mas eu quero dizer para você, eu não vou estar aqui. Pergunta ao seu irmão, você vai querer estar aqui? Pergunta para ele, você vai querer estar aqui? Se crendo ou não, querido, vai acontecer. Crendo ou não vai acontecer. A única diferença vai ser se você vai ficar ou se você vai. E sabe quem vai? É que quem está combatendo o bom combate da fé. É quem está lá no alvo. Quem está lá em Cristo. Quem está guardando a fé. Quem saiu simplesmente desse mundo, não está distraído com as coisas desse mundo. Esse mundo tem tanta distração, querido. Tem tanta distração aqui, e às vezes a gente cai em tanta cilada, em tanta armadilha, simplesmente para roubar o nosso tempo, roubar a nossa paz, roubar aquilo que Deus tem como propósito nas nossas vidas. E aí o que nós sabemos é que o anticristo vai ser levantado, depois que simplesmente a igreja for arrebatada, e ele vai reinar, vai fazer uma aliança com Israel durante 7 anos. Já é polêmico dizer, não, ele já está na terra, ele já está andando por aí. Vira e mexe, levantam pessoas dizendo que é o anticristo. Mas você pode ter certeza, quando se levantar, você vai saber que é ele. E eu não quero saber quem é não tem nenhum interesse. Quero conhecer Jesus. O templo vai ser reconstruído. Sabe, querido, quando você olha para Davi, se você tomar a vida de Davi de forma profética, querido, nós estamos vivendo o momento antes de Davi subir ao trono. Você lembra a vida de Davi antes dele ser levantado e subir ao trono? Quantos lembram disso? Onde é que ele estava? Como é que ele estava vivendo, Davi?
Davi estava peregrinando pelo deserto, querido. Ele estava lá na caverna de Adulão. Caverna de Adulão, vivendo no deserto, na caverna de Adulão, antes do quê? De ser levado aonde? Para ser levado para o trono. Ser levado para o trono. Vivendo em caverna, cavando poços. Mas enquanto ele estava ali, muitos vieram, muitos estavam junto com Davi, muitos se uniram a ele. A Bíblia diz que os endividados, os oprimidos, aqueles que não tinham valor nenhuma, se uniram a Davi aonde? Simplesmente na caverna de Adulão. E a palavra de Deus diz que Davi conduziu eles, e eles se tornaram um grande exército de homens valentes, aonde você vê lá que se levantaram os valentes de Davi. Deixa eu falar algo para você. Nós estamos vivendo nesse tempo. Nós estamos sendo preparados, porque Jesus vai voltar para reinar. Davi apronta para Cristo Jesus. Davi, quando você fala de Davi na velha aliança, está falando, Davi foi o único que foi rei, que foi sacerdote, que foi profeta, o único que simplesmente aponta para isso na minha vida e na sua vida. E Davi foi levantado, e quando ele foi levantado sobre o trono, aqueles que estavam com eles reinaram junto com Davi. E quando a palavra de Deus diz que o Senhor nos chamou para sermos rei dos reis, Ele quer que você aprenda a reinar, Ele quer que você aprenda simplesmente a não ser mais como aquele que estava lá dentro da caverna, mas você se torna um valente, você se torna dentro de uma posição para aquilo que Ele quer te levar, olhando firmemente para toda a eternidade. Querido, você está preocupado com 80 anos de vida aqui? Deixa eu falar algo para você. A palavra de Deus diz que o Senhor está construindo novos céus e nova terra. Ele está fazendo uma nova criação, Ele está fazendo coisas novas. E sabe o que acontece nesse novos céus, nessa nova terra, nessa nova criação? Ele está simplesmente estabelecendo um padrão de treinamento para mim e para você como crentes, onde Ele quer que eu e você sejamos como crentes vencedores, que andemos no princípio, que sejamos conforme Ele é, para que nós possamos chegar nesse tempo aqui, ó. Ele nos coloca e fala assim: foste fiel no pouco, agora eu vou te colocar sobre o muito. Vai lá, governa sobre 10 cidades agora. Você governa sobre 5. Então deixa eu falar algo para você. Esse tempo que nós vivemos aqui, querido, é muito curto. Sabe, Jesus não só nos salvou e nos arrancou do inferno, simplesmente para nos dar uma vida boa aqui nessa terra. Presta atenção. Quando as pessoas pregam o evangelho, logicamente que nós temos que ter uma vida boa aqui nessa terra. Você tem que desfrutar daquilo que Deus tem para você, logicamente. Muitas pessoas olham para, quando o povo de Israel entrou em Canaã, eles acham que Canaã é o céu. Não, deixa eu falar uma coisa para você. A vida de Canaã é a vida do crente vencedor. É a vida daquele que reina sobre as coisas e sobre as circunstâncias. Pergunta para a pessoa do seu lado: você está vivendo no deserto ou você já entrou em Canaã? Nós estamos sendo preparados. Sabe, aqueles que foram a Davi naquele tempo, eles foram feitos capitães, eles foram feitos comandantes. Fala para a pessoa que está do seu lado: você é feito um comandante, um capitão dentro desse exército. Você crê nisso? Sabe, o Senhor Jesus, Ele disse para os discípulos dele certa vez, pelo fato deles estarem participando das suas aflições, eles também sentariam em tronos para reinar. Está escrito na palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 22, versículo 28. Até o 30, diz assim, Lucas 22, 28. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como o meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino.
e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quem senta na mesa é filho. Quem senta na mesa é aquele que faz parte da família. Quem senta na mesa é aquele que quer desfrutar, aquele que quer ter comunhão, aquele que quer chegar, aquele que quer estar perto. Sabe, nós não estamos edificando uma igreja simplesmente para você ter uma religião, não, querido. E eu quero falar sobre uma segunda. Eu tinha quatro parábolas para falar para você, mas eu vou falar só duas. Eu vou falar só a segunda. Então a primeira fala que em 3 dias durou o casamento. Em 3 dias ele ia voltar em Caná. Ele vai voltar. Mas eu quero contar mais uma parábola para você. Talvez vai ficar mais claro aqui. Abra lá na parábola do samaritano. Vou te dar referência já. Aleluia. Lucas capítulo 10, versículo 25. Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondesse corretamente, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou ele largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia a seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem. Se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Quando destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Sabe, querido, Jesus contou essa parábola do bom samaritano. Sabe, nós sabemos que o Senhor Jesus, ele tinha a intenção aqui de mostrar a hipocrisia dos fariseus. Mas nós podemos tomar também essa palavra num sentido alegórico, profético, e mostrar como cada personagem dessa parábola se relaciona conosco e com as nossas vidas cotidianas. Sabe, não sei se você sabe, mas a estrada de Jerusalém até Jericó é um percurso mais ou menos de 30 quilômetros, né, de Jericó até Jerusalém. E não é só um caminho de 30 quilômetros, mas é uma descida muito íngreme, né, onde a altura de um lugar para o outro é em torno de 1000 metros de distância de um lugar para o outro.
Então, um está muito em cima, outro está muito embaixo. Então, quando nós falamos isso, nós estamos falando que Jerusalém está no alto, é o lugar da bênção. E Jericó é o lugar de descendência, é um lugar simplesmente de maldição. Ok? Então nós precisamos entender claramente o sinal da palavra de Deus. E nós vemos ali alguns personagens, nós vemos ali algumas situações. Pastor, o que isso tem a ver com os 2 dias? Você vai entender no final da parábola, quando eu te falar. Aquele viajante que simplesmente estava naquele percurso, ele é um símbolo do homem que não tem Deus. Ele é o símbolo do homem que vive sem Deus. Aquele homem, ele vivia sem Deus. E a palavra de Deus diz que ele estava viajando quando ele foi espancado e roubado de tudo o que tinha. As pessoas vivem nesse mundo sem o Senhor. E elas não percebem que elas estão vivendo uma vida de roubo a cada dia. E cada circunstância a gente vê pessoas apanhando do inferno todos os dias. Apanhando do inferno, apanhando da circunstância, apanhando da situação, sendo roubados. Não, aquele homem não tinha como resistir aos ladrões, querido. Não tinha. Pessoas que não conhecem o Senhor e vivem uma vida fora do Senhor, elas não entenderam que tem um refúgio, que tem um Senhor, que tem um cuidador. Muitas pessoas, pastor, mas a pessoa vive bem. Ela tem uma vida próspera, ela tem uma vida natural muito jóia, tem uma família em ordem, mas ela não percebeu que Deus, isso tudo vai acabar aqui, Deus quer que ela viva lá, na eternidade, novos céus, nova terra. Esse homem aponta para a pessoa que vive segundo a sua própria força, vive segundo a sua própria inteligência. A pessoa não pode simplesmente se guardar de investidas e de súplitas de Satanás contra a vida dele. Aquele homem simboliza os feridos e oprimidos do diabo. Você conhece algum vizinho? Alguém na sua própria família que está sendo oprimido pelo diabo? Pergunta para a pessoa do seu lado. Você conhece alguém? Você conhece alguém que se encontra caído ao longo da estrada da existência humana? Você olha para a vida deles e fala assim, meu Deus. Olha a vida dessa pessoa. A pessoa não tinha como resolver o problema. Aquele homem não tinha como resolver o problema. Estava andando lá, de repente, o quê? É atacado. Simplesmente está andando, vem alguém e aborda ele, bate nele, destrói ele, rouba tudo dele e vai embora. Ele não tinha como resolver o problema. Ou alguém ia lá e estendia a mão para aquele homem, ou ele iria ficar ali naquele lugar e morrer ali. Esse era aquele homem. Então, esse é o primeiro personagem da história. Mas também tinha outro personagem. Qual que era o outro personagem? Um sacerdote. Ele diz que o sacerdote aqui, querido, ele aponta para a lei. O sacerdote é o símbolo da lei. A lei, querido, ela vai mostrar o teu pecado, mas ela não vai resolver o pecado. A lei simplesmente vai mostrar a impotência que o ser humano tem e o homem tem, simplesmente para resolver o problema. A lei vai mostrar, ela é santa, ela é pura, ela é expressão de Deus, mas ela simplesmente vai mostrar algo. Vai mostrar algo que não pode ser resolvido. O sacerdote estava indo para onde? De Jerusalém, indo para Jerusalém. Ele estava saindo de Jericó, indo para onde? Para Jerusalém. Porque o sacerdote, ele trabalhava onde? Em Jerusalém. O sacerdote trabalhava no templo. O que ele fazia? Ele trabalhava lá no prédio do templo. Ele oferecia sacrifício, ele trabalhava na função daquilo que tinha a ver com a igreja lá. E ele era um sacerdote. Então aquele sacerdote, ao olhar aquele homem caído, ele não sabia se aquele homem estava vivo ou morto. Eu não sei se você sabe, mas o sacerdote, ele não pode tocar em morto. Ele não pode tocar em morto. Então aquele sacerdote, ele olhou aquele homem lá e simplesmente, presta atenção, o sacerdote aponta para a lei. A lei, ela não tem poder de gerar vida, querido. Presta atenção.
Aquele sacerdote representa a morte. Representa a morte. E ele não podia ir lá socorrer aquele homem. Não podia tocá-lo. Porque se ele tocasse, aquele homem tivesse morto, ele ficaria impuro. Ele não poderia mais trabalhar, não poderia mais sofrer, não poderia mais exercer as suas funções sacerdotais, cerimoniais que ele não podia fazer. Se você ler o livro de Levítico, você vai ver que sacerdote, se ele tocasse no morto ou fizesse qualquer coisa fora do padrão, se ele fosse servir a Deus daquela forma, ele era morto fulminado. Ele era morto fulminado. Então o que ele fez? Ele tinha uma posição do que? De impotência. Aquele homem, como sacerdote, tinha impotência para salvar aquele homem. Impotência para salvá-lo. Ele pode até mostrar a morte, mas não pode ministrar a vida. Sabe, o sacerdote também representa nessa história aqui o quê? A perfeita indiferença. A religião aponta para isso. Como é que você está? Às vezes as pessoas, quando você faz essa pergunta para elas, falam, como é que você está? Falam, nossa, você está querendo saber mesmo como eu estou? Estou. Não é só formalismo? Não, não é só formalismo, não. Como é que você está? O sacerdote não quer saber aqui diante das circunstâncias. A religião não quer saber como é que você está. A religião às vezes quer pôr um jugo pesado sobre as suas costas. O homem estava caído do lado da estrada. Estava caído. E aí se você lê aqui, como a gente leu aqui, existe um lado da estrada, querido. Fala para a pessoa do seu lado, Jesus é o caminho. Fala assim, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não tem como, presta atenção, esse homem ficou à beira do caminho. É o mesmo lugar onde estava lá aquele cego Bartimeu. À beira do caminho. Ele resolveu andar pelo outro lado. Nós precisamos ter muito cuidado do outro lado do caminho, querido. Porque esse é o lado da indiferença. O lado da indiferença. Eu lembro o pastor Rogério, primeira intercorrência médica que ele estava lá, ele estava fazendo estágio num hospital público lá. Eu lembro dessa cena porque marcou a vida dele. Ele tentou salvar a vida de um homem que estava morrendo, teve uma parada cardíaca, e ele não tinha o material necessário para poder salvar aquele homem. Ele ficou uma semana sem comer, sem beber, ficou ruim. Ele não podia, não conseguia. A gente era jovem, eu lembro que ele ficou mal. Por quê? Porque ele pedia para as pessoas traz alguma coisa, traz o equipamento, traz o negócio para dar um choque. Não tinha, o homem morreu ali, porque não tinha como salvá-lo. Quando você vê alguém morrendo do seu lado, como é que você fica? Não estou falando morte natural, não. Tanta gente morrendo espiritualmente. A indiferença. Ema, cada um com seus problemas. Toma conta da sua vida que eu tomo da minha. Resolve os seus problemas que eu resolvo os meus. Indiferença. E aqui é interessante que a gente vê um lado de Jesus, né? Jesus vem com uma postura e uma posição até meio que certa e irônica. Porque havia muitos sacerdotes naquele tempo em Jerusalém. Muitos sacerdotes em Jericó, queridos, que subiam para Jerusalém. E eles tinham que viajar para Jerusalém para cumprir seus turnos e executar o seu ministério. Então aquele sacerdote, ele deve ter falado assim, é mais um que foi salteado, eu vou continuar meu caminho. Eu vou servir lá ao Deus. Mas esse homem eu vou deixar de lado. Ele deve ter se sentido em paz. Porque ele não estava se omitindo, sabe, de ajudar alguém em necessidade. É o seguinte, eu só não posso deixar ele atrapalhar o meu ministério. Não posso deixar ele atrapalhar o meu ministério. Tem problema, pode morrer, mas não vai atrapalhar meu ministério sacerdotal. Por isso que ele fez, a Bíblia diz que ele atravessou e foi para o outro lado. Foi para o outro lado. Esse era o segundo que estava ali.
Mas tinha o terceiro, o levita. Sabe, o levita, ele simboliza a religiosidade. As pessoas muitas vezes acham que levita é aquele que toca aqui em cima, né? É chamado de levita, né? Mas o levita, na verdade, querido, segundo a palavra de Deus, é a pessoa que era responsável por todos os utensílios e tudo aquilo que era o funcionamento do templo. O sacerdote oferecia os sacrifícios, acendia o altar, fazia tudo, mas tinha os levitas por trás que preparavam todas as coisas para que o quê? Para que realmente aquilo que era a função do sacerdote acontecesse. Então, os levitas aqui, o que eles vêm? Eles vêm aqui, eles preparam o ambiente. Então, quando eles estão cantando, louvando o Senhor aqui, abrindo, sabe o que está fazendo? Ele está preparando você, ele está preparando a igreja, sabe para o quê? Para que ele possa receber a Cristo, possa receber a palavra. É assim. Então, quando eles estão tocando os instrumentos aqui, eles são chamados de levitas, porque nessa época, porque eles estão preparando para aquilo que tem a ver com Cristo, para que a palavra seja liberada. Então, os levitas, eles representam isso. Então, um levita era um bom religioso que lidava com as coisas e não com gente. Fala a pessoa do seu lado, Deus chamou você para lidar com gente. Uma vez eu ouvi um ditado que fala assim: pastor, mais gente morde a gente. Não é? É fácil lidar com o computador, né? É fácil, né? É fácil lidar. Eu fui muito tempo, em algum tempo na minha vida, eu fui gerente de tecnologia. Em uma fase eu fui gerente de projetos. Eu queria implantar 10 sistemas, mas não queria gerenciar 10 pessoas. Antes de começar qualquer projeto, eu ia lá e dava para todo mundo ler. Quem mexeu no meu queijo? Vocês já leram esse livro? Eu dava para a pessoa, vão aqui, ó, lê aqui, ó, para quebrar toda a resistência. Ser aberto a receber o novo de Deus. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Talvez você chegou do Brasil, você chegou de algum lugar onde você vivia uma vida e um ministério de uma determinada forma. Mas Deus quer trazer para você vestes novas. Você não pode viver a plenitude daquilo que Deus tem para você aqui pensando naquilo que tinha lá. Como nação, como ministério, como tempo determinado de Deus. Eu sinto que isso é uma palavra profética para algumas pessoas aqui. Deus quer que você prospere nessa nação, querido. Deus quer que você avance nessa nação. As coisas aqui funcionam diferente. Graças a Deus na Alemanha não tem Guaraná Antártica. Meu filho veio para cá, tomou 2,5 litros de Guaraná Antártica só ontem. Graças a Deus não tem lá, então não precisa. E ele não é de tomar refrigerante, então você imagina. Então Deus quer que você viva um novo de Deus, querido. Deus quer que você estabeleça o padrão. E deixa eu falar algo para você. Você tem que respeitar e se aculturar com a cultura desse país, mas você tem uma cultura que é muito superior, que é a cultura dos céus. Você representa um reino aqui nessa terra, querido. Você é embaixador de um Cristo, de um Deus poderoso. Sabe, a sua conduta, a sua forma de ser, a sua forma de fazer negócio, a sua forma de organizar, a sua forma de estabelecer sobre essa nação, ela fala a respeito de quem você serve, de quem é o teu Senhor. Então, quando você vai fazer negócio, se você é picareta, desculpa eu falar isso, deixa eu falar uma coisa, você não está representando nada de Cristo. Se você usurpa do seu patrão e simplesmente não cumpre as horas, ou simplesmente você não está sendo excelência daquilo que Cristo quer que você seja lá. Fecha parênteses. Quantos aqui já viram quando acontece um acidente, alguma situação? O levita aqui, queridos, ele representa aquela pessoa, aquele tipo de pessoa cheia de curiosidade. Aquele tipo de pessoa que está interessada por tudo. Ela quer saber de tudo. Ela vai lá, vê o problema, mas ela não se envolve com o problema.
Então, quando alguém sofre um acidente, as pessoas elas se ajuntam em volta daquela pessoa que sofreu um acidente na rua. Agora, por que elas se ajuntam em volta daquela pessoa? O primeiro motivo seja o quê? Curiosidade. Mas a principal razão é para ver se aquela pessoa que foi acidentada não é alguém conhecido dela. Graças a Deus não é. Não é com alguém da minha família, não é com alguém que eu conheço. Quantos aqui fazem isso? Não precisa levantar a mão, não. A palavra de Deus diz que o levita veio e olhou para aquele homem que tinha ali, que tinha sido simplesmente colocado. Ele era curioso. Curioso diante da situação. Quer saber tudo o que aconteceu, mas não faz nada. Gosta de ver sangue, mas não quer ajudar. Quer ajudar. Ele olha a circunstância, está pegando fogo. Ah, está pegando fogo. Alguém vai vir apagar. Ah, está acontecendo isso. Ah, não é comigo. Deixa pegar fogo. Não fui eu. Mas aí nós vemos um quarto tipo de pessoa na situação. O samaritano. O samaritano aqui, queridos, ele aponta para Cristo. Para o próprio Cristo. Imagina um judeu ser chamado de samaritano, né? Jesus falou assim, ele se colocou como samaritano, porque o samaritano e o judeu é como se fosse o torcedor do Flamengo contra o do Fluminense. É o torcedor do Palmeiras contra o do Corinthians, era mais ou menos isso que acontecia. Samaritano com judeu era um negócio assim que não tem como viver junto, não. E Jesus simplesmente se colocou, sabe como? A expressão que eu falo assim, ele se colocou como o bom samaritano. Peraí, pode vir alguma coisa boa do samaritano? Jesus se colocou como o bom samaritano. E o bom samaritano se compadeceu daquele homem. Sabe, Jesus, ele se compadeceu de mim e de você. O Senhor Jesus, ele nos amou. Ele se entregou por nós, ele teve compaixão de nós. Sabe, ele simplesmente se manifestou e foi até nós, onde nós estávamos, caídos, largados, machucados, roubados, destruídos. Eu não sei como era a sua vida antes de Cristo, mas eu quero dizer para você, o bom samaritano chegou na minha vida. O bom samaritano chegou na sua vida quando você mais precisava. Quando você mais precisava. Ele veio o quê? Ele veio ao meu encontro, ele veio ao seu encontro. Judeu não tinha negócio com o samaritano. Mas esse samaritano, ele teve compaixão daquele que vivia em inimizade, querido. Com aquele que era odiado. Olha o coração do Senhor Jesus diante das circunstâncias. Quando alguém faz algo para você, e você olha para ele, como é que reage diante da situação dele? Eu não quero nem olhar mais para a cara desse fulano. Suma da minha frente. Jesus foi traído por Judas. E eu imagino que nenhuma daquelas palavras, quando ele diz assim, vim, para que você vem, meu amigo? Ele não estava sendo hipócrita, ele não estava sendo irônico. Naquela situação ele fala assim, eu ainda acho que Judas possa ter uma oportunidade. Ele ainda pode ter uma oportunidade. Mesmo ele me beijando, me traindo, me entregando, eu acho que ainda ele pode se arrepender. Eu acho que ele ainda pode. Cristo veio para o homem, aonde ele estava. Ele veio até nós. Nós éramos como aquele homem. Nós tínhamos sido despojados pelo diabo. Deixa eu falar algo para você. Eu tinha uma vida até boa antes de conhecer o Senhor. Você que acha que tem uma vida boa. Você pode olhar pelo aspecto natural, mas você estava debaixo de morte. Não tem nada, presta atenção no que eu vou te falar. Deus não quer melhorar a sua vida nessa terra, querido. Ele não quer. Ele quer que você morra para esse mundo e você viva tudo lá. E quando você viver tudo lá, sabe o que vai acontecer? Aquilo que está lá, Ele vai deixar que você desfrute aqui. Vocês entenderam a diferença? É por isso que Ele fala, buscar em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. As demais coisas estão aqui. As demais coisas estão aqui. E Ele vai voltar. E Ele está dizendo, no terceiro dia eu venho. E eu estou à porta, eu estou batendo. Eu já estou próximo de chegar, de voltar.
nós nunca poderíamos ir até Ele. Nunca, querido. Ele nos amou primeiro. Não foi você que escolheu Jesus, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te achou, foi Ele que olhou para você e para mim e falou assim: esse é meu escolhido, esse vai ser meu filho. Ele achou-nos, Ele nos escolheu, Ele veio até nós. Sabe como? Quando Ele se fez homem, o próprio Deus se tornou homem, desceu dos céus da sua glória e se tornou como eu e você. Talvez você às vezes diz: Deus não sabe o que eu sinto, Deus não sabe o que eu faço, Deus não sabe. Sabe, Ele sabe sim. Sabe por quê? Porque Ele já foi homem. Ele já foi homem. Ele já sentiu o que você sente. Ele já sentiu a sua humilhação, Ele já sentiu desprezo, Ele já sentiu vergonha, Ele já sentiu todas as coisas. Ele já sentiu o peso do pecado inteiro e levou tudo isso na cruz do Calvário, para que eu e você vivamos uma vida a partir disso, simplesmente nessa plenitude. Jesus não foi simplesmente exposto na cruz com um paninho amarrado na frente. Ele estava nu. Deus, quando você se achegar diante do Senhor, se achegue como criança. Já viu criança quando sai do banho, sai pelado, correndo pela casa? Já aconteceu isso com os filhos de vocês? Não tem vergonha nenhuma, né? Pode ter visita, pode ter o que for. Eles fazem isso, não estão nem preocupados. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos diante de Deus, não tem roupa que possa nos encobrir. A única roupa que é enxergada é o sangue e a pele do Cordeiro, que foi simplesmente coberto sobre as nossas vidas. É assim. Sabe, como o samaritano, Cristo teve compaixão do homem. O samaritano se compadeceu do homem. Cristo nos amou e se entregou por nós. E eu quero dizer que Cristo, Ele não teve compaixão de mim, de você, porque nós somos amáveis, ou somos tudo bonzinho. Não há nada de bom em nós. Não há nada. Não há nada de bom em nós. Ele nos amou do jeito que nós somos, do jeito que nós estamos. Ah, mas fulano é gente boa. Ah, fulano é bonzinho. Deixa eu falar com você. Uma vez falaram para Jesus: não, Jesus, você é bom. Ele falou: não, bom é o Pai. Jesus falou isso, meu irmão. Imagina eu e você falar uma coisa dessa. Aquele homem samaritano ajudou um inimigo. Ajudou um inimigo. A palavra de Deus diz que o homem natural odeia a cruz. É loucura para esse mundo. É loucura. Loucura. As nações odeiam o Filho de Deus. Mas mesmo assim, o Senhor veio nos salvar. Mesmo assim Ele veio. A Bíblia diz que quando nós éramos os seus inimigos, Ele nos amou. Nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. E Ele resolveu não só nos amar, mas Ele resolveu morrer por nós. Ele resolveu morrer por nós. O que o samaritano fez? O samaritano pegou as feridas daquele homem. Ele foi lá, deitou azeite. Ele foi lá, deitou vinho. O vinho é um grande... O binho, né? Tem que falar binho aqui, né? Não? O vinho é um grande antisséptico, querido. Por causa do álcool que contém o vinho, ele aponta para a purificação. O vinho aponta para o sangue. Aponta para simplesmente a purificação que o Senhor Jesus fez em nós, pelo seu sangue. Essa é uma obra exclusiva do Senhor Jesus. A obra exclusiva do Senhor Jesus, sabe qual que é? Aplicar o sangue. Aplicar o sangue, simbolizada pelo vinho. O vinho simboliza o sangue. O vinho que vem depois é o vinho melhor, né? E Jesus quer oferecer um vinho melhor sobre o seu casamento.
Jesus quer oferecer um vinho melhor sobre o seu relacionamento com seus filhos. Sabe, o vinho natural acaba, mas Ele quer aplicar simplesmente sobre as suas feridas o vinho novo, para que seja limpo, para que seja purificado. Foi o que o bom samaritano aplicou sobre o quê? Sobre as feridas daquele homem. Mas não só o vinho, mas Ele também colocou o óleo, que aponta para o Espírito Santo. Cristo falou: eu não vou te deixar órfão, mas eu vou mandar outro. Ele virá. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Derramarei do meu Espírito para curar. Derramarei do meu Espírito para te dar uma nova vida. Derramarei do meu Espírito para que você tenha um combustível, ou uma energia, uma disposição para viver. Ele nos dá no seu Espírito para nós nascermos de novo. É impossível alguém nascer de novo se não for pelo Espírito. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele derrama do Espírito dele para nos convertermos, para nos enxergarmos o quanto éramos pecadores e quanto desesperadamente precisamos de um Salvador, para que nos coloque no rumo, para que nos coloque no caminho, para que nos fale da verdade, para que se estabeleça a vida sobre nós. Assim e dessa forma Deus quer nos levar. O que simplesmente o bom samaritano fez? Pegou aquele homem e levou ele para uma estalagem. Depois que ele foi lá e resgatou ele da morte, levou ele para uma estalagem, levou ele para uma hospedaria, levou ele para um lugar, sabe para quê? Para ser cuidado. Sabe o que aponta isso, querido? As pessoas falam assim: ah, não, eu não preciso da igreja. Deixa eu falar uma coisa para você: a estalagem é a igreja. Essa estalagem é a igreja. Sabe o que Cristo falou? Cristo separou, sabe quantos denários? Fala, pessoa, Deus, Ele deixou 2 denários. Não sei se você sabe, mas o valor de 1 denário era o valor suficiente para alguém cuidar de uma pessoa um dia. Era o tempo para se hospedar naquela estebaria, era 1 denário por dia. E Ele deixou 2 denários. E o que Ele falou? No 3º dia, eu volto. Eu mesmo vou vir aqui buscar esse homem. Eu mesmo vou vir buscar esse daqui que se perdeu, que simplesmente foi açoitado. Então deixa eu falar algo para você: cuida dele 2 dias. Cuida dele durante esses 2 dias. Esse é o papel da igreja. 2000 anos a igreja nunca se perdeu e foi levantada simplesmente para cuidar dos seus, para cuidar daqueles que o Senhor resgatou, para tirar os carrapichos, passar óleo nas feridas, para tirar simplesmente a dor, para passar um antisséptico. Então você está no lugar certo para você crescer, para você avançar, para você ser curado, para você ser resgatado, para você ser liberto, para você ser movido sobre a sua vida. Sabe para quê? Para que você espere a volta do Senhor Jesus. Aqui, ó, Ele vem, Ele vai voltar. Ele diz: ó, cuida, porque eu vou voltar para buscar. E vou dizer algo para você, que Ele diz aqui: se você gastar alguma coisa a mais com Ele, eu vou pagar. O Senhor não fica devendo nada para mim. O Senhor não fica devendo nada para você. Não fica devendo nada. Tem coisas que o Senhor mesmo faz, mas a outra Ele entrega na tua mão para você fazer. Você pode viver a sua vida como um bom religioso. Você pode viver sua vida como um levita e estando preocupado com coisas. Mas o Senhor quer que você seja como Ele. Ele quer que você seja transformado à imagem e semelhança dEle. O propósito de você estar aqui nessa manhã, o propósito de você ser cristão, o propósito de você receber palavra de Deus, é para que você seja a cada dia transformado mais à semelhança de Jesus. É assim. Esse é o propósito da vida cristã. Aí as aflições vão acabar. Quantos querem que as aflições acabem? Levanta a mão, quem quer?
Agora eu vou perguntar para você. Então eu vou orar para você morrer. Quantos querem que a aflição acabe? Levanta a mão. E agora? Por que você não quer mais? O problema é nós vivermos uma vida de morte. Vivemos uma vida de morte o tempo inteiro. Deus quer que você viva uma vida em abundância. Deus chamou você e está dizendo para você profeticamente: eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. Deu lá para o dono da hospedaria 2 denários para cuidar do homem. Esse é o profético da palavra. Deixou o suficiente para cuidar do homem por 2 dias. Pastor, outro sinal. Pediram para lá o sinal de Jonas. Quantos dias ele ficou dentro da barriga do peixe? 2 dias. No 3º dia ele foi jogado para fora. Quantos dias ele ficou? No 3º dia foi jogado para fora. Agora o mais impressionante, sabe qual que é, queridos? O mais poderoso. Jesus foi crucificado e foi morto e sepultado. E no 3º dia, e não foi qualquer hora do 3º dia, nos primeiros momentos do 3º dia, Jesus ressuscitou. Logo pela manhã, Jesus ressuscitou. No 3º dia. Então deixa eu falar algo para você. No começo do dia, nós estamos no começo do 3º dia. E a vida que nós escolhemos viver, ela vai impactar aquilo que nós estamos buscando. Então deixa eu falar algo para você. Se você perdeu a alegria, é porque você perdeu e parou de olhar para Jesus. Se você perdeu o propósito, é porque você parou de olhar para Jesus. Sabe qual era a característica da igreja primitiva? Você vai ler lá. Todos os dias eles viviam como se eles achassem que Jesus ia voltar naquele dia. Todos os dias. Mas ele diz: eu sou um longânimo e eu não tardo a minha promessa. Não tarda a minha promessa. Deus chamou você. Deus te conquistou e Deus te chamou. E eu quero perguntar para você, quantos querem responder ao Senhor? Fala: Senhor, abra os meus olhos para que toda distração saia da minha vida. Senhor, abra os meus olhos para que eu possa olhar para o teu reino. Abra os meus olhos para que eu possa viver, Senhor, oh Deus, a verdade desse 3º dia. Abra os meus olhos para que eu tenha percepção, oh, no espiritual, no reino do Espírito. Oh, eu consigo, queria dizer, você pode até não crer da forma daquilo que eu estou dizendo para você aqui nessa manhã, mas você pode crer e enxergar segundo o Espírito Santo está trazendo revelação sobre a sua vida. Eu quero perguntar para você, quantos querem responder ao Senhor nessa manhã? Você vai dizer para Jesus: Jesus, eu quero estar pronto. Eu quero estar pronto, eu quero estar com a minha botija de azeite cheia, Jesus. Eu quero que a minha fé esteja cheia nesse dia. Oh, hoje eu decido comer desse alimento que me fortalece. Oh, Tu és a minha esperança. Tu és a vida sendo liberada em mim e através de mim. Sabe, Deus tem te chamado para ser como Ele, para manifestar sobre seus vizinhos, sobre a sua casa, sobre essa nação, como um luzeiro, aonde você é sal da terra sobre esse lugar. Quantos querem responder ao Senhor? Eu quero convidar você a ficar de pé. Fala para o Senhor, feche os seus olhos. Fala: Senhor, Senhor, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos espirituais nessa manhã.
Jesus. Abra os meus ouvidos, abra os meus olhos, para que eu possa ter percepção. Olha para Ele. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, Pergunto para você nessa manhã: quantos querem ser como o Senhor Jesus? O Senhor Jesus tem te chamado para ser canal, para derramar vinho e azeite. Semana que vem tem um impacto. Você tem a oportunidade de convidar alguém que precisa de vinho e azeite. Tem pessoas que estão aqui dentro que precisam ser curadas. Cura física, cura nas suas emoções,
Existem circunstâncias que estão atrapalhando você correr a carreira proposta por Deus. Quem faz isso? É Jesus. E Jesus falou certa vez: em meu nome farão coisas maiores. Quantos tem Jesus aí dentro de você? Você vai entender o poder da hospedaria hoje. Você vai entender o poder da hospedaria hoje. Não vai ser uma pessoa não. Deus vai usar os irmãos. Você que tem alguma necessidade, esse vai ser o apelo que eu vou fazer nessa manhã. Se você precisa que seja derramado óleo e azeite sobre a sua vida, você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui na frente. Mas eu não vou orar por você não. Quem vai orar por você vai ser quem não vier. Pode sair, não precisa ter vergonha não. Não é porque alguém está vindo que você precisa vir não. Vem com a sua fé. Você que precisa do azeite. Jesus cura depressão. Jesus cura pânico. Jesus cura. Jesus derrama vida sobre a morte. Jesus sopra o vento de... Agora eu quero... Amém. Agora eu quero convidar você que não está aqui na frente. Quero que você saia do seu lugar. Você vai vir orar por alguém aqui. Sai do seu lugar, vem orar por alguém. Não é só os líderes não. Se Jesus habita dentro de você, é uma medida de Cristo. A manifestação do bom samaritano. Sai, não precisa ter vergonha não. Pode vir aqui orar por alguém que está aqui. Pode cantar, pode continuar cantando. Vem orar, irmãos. Vem orar, vem aqui orar por alguém. Sai do seu lugar e vem orar aqui na frente. Jesus! Senhor Jesus nessa manhã.